vocês? Hoje estamos aqui de volta para a nossa aula da Escola Dominical. Na aula passada, vocês se lembram que nós conversamos a respeito do primeiro crime, que episódio triste que aconteceu. Um irmão acabou matando o outro. Caim matou seu irmão Abel. E Caim, por causa disso, teve que fugir para terras distantes. Lá para onde ele foi, para as terras distantes, ele constituiu família e ele teve filhos. E a gente percebe que mesmo ele sendo um criminoso, sendo um pecador, um criminoso, Deus teve misericórdia da humanidade e Deus deu às pessoas daquela época inteligência. Então lá na Bíblia a gente vê o relato de que os filhos de Caim adquiriram muitas capacidades. Alguns tiveram capacidade de trabalhar com instrumentos de aço, desenvolver o aço para fazer ferramentas. Tem um dos filhos de Caim que foi o pai dos que tocam instrumentos de corda. Então eles também desenvolveram a música, os instrumentos musicais. Isso porque Deus deu inteligência à sua criação, ao homem que ele criou, a sua imagem e semelhança. Deus teve compaixão da humanidade, deu inteligência, deu essa capacidade de se desenvolver. Mas e Adão e Eva? Como eles ficaram agora que estavam sem os filhos? Abel tinha morrido, Caim tinha fugido para terras distantes. Agora eles estavam muito tristes, mas Deus abençoou, Deus deu alegria àquele casal e deu a eles mais filhos. Então ali a gente tem Adão, olha lá, Adão, e a Bíblia relata lá no capítulo 5 a genealogia. Genealogia é a história dos descendentes de Adão. Toda vez que na Bíblia ela vai relatar sobre a família, sobre os descendentes de uma pessoa em especial, é dado o título de genealogia. Então Adão, aos 130 anos, gerou seu filho Sete. Havia perdido Caim e Abel. Adão e Eva tiveram Sete. Aos 130 anos. As pessoas naquela época viviam muito, viviam bastante, então eles podiam ver os seus descendentes, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, as famílias eram numerosas e foi dando Deus a capacidade a esses homens de serem agricultores, de cuidar de gado, de lavrar a terra, de desenvolver cidades. Então Adão teve seu filho Sete. A Bíblia diz que Sete gerou Enos. Olha lá. Sete gerou Enos. A Bíblia diz que Enos gerou Cainã. Outro descendente de Adão. Cainã gerou Maalaleel. Olha que nome diferente. Maalaleel. Está lá na genealogia de Adão. Maalaleel gerou uma outra pessoa, a qual ele deu o nome de Jared. As pessoas duravam muito, mais de 100 anos, alguns 600 anos, alguns até mais do que isso. Jared gerou Enoque. E lá no capítulo 5 de Gênesis, fala assim a respeito de Enoque. Cainã viveu 815 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalael. Depois Malalael viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalaleel viveu 65 anos e gerou a Jered. Depois que gerou Jered, viveu Maalaleel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalaleel foram 895 anos e morreu. Jered viveu 162 anos
e gerou Enoque. Olha aqui o Enoque. Então a gente vê aqui na Bíblia como as pessoas tinham bastante idade, viviam muitos anos, 600, 700, 800 anos, podiam ver toda a sua descendência, mas depois a Bíblia sempre relata que depois de um tempo eles morriam. Mas quando Jered gerou Enoque, ele tinha 62 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jered 800 anos e teve filhos e filhas. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, teve filhas e filhos. Todos os dias de Enoque foram 365. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então Enoque foi uma pessoa muito especial aos olhos de Deus, porque ele não vivenciou a morte. Os outros todos, a Bíblia diz que morreram. Mas Enoque, a Bíblia diz, ele era um homem agradável a Deus, ele andou com Deus, ele era obediente a Deus, e ele já não era, porque Deus o tomou para si, sem que ele experimentasse a morte. E Enoque, ali fala que gerou Matusalém. Olha lá, Matusalém, velhinho, velhinho, velhinho. A pessoa mais velha da Bíblia, que a Bíblia relata, é Matusalém. Ele viveu, todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Então Matusalém foi o homem mais antigo que a Bíblia relata, que viveu mais tempo. Matusalém gerou Lameque. Olha lá, Lameque. Lameque gerou Noé. E essa pessoa, uma pessoa muito especial, Noé também, relata a Bíblia que teve 3 filhos. Noé teve 3 filhos homens. Noé teve Sem. Noé teve outro filho chamado Cã. Sem, Cã. E o terceiro filho de Noé se chamou Jafé. E na próxima aula nós vamos ver o que aconteceu com essa família especial, a família de Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Uma coisa muito especial, porque Noé era um homem temente a Deus e Deus se agradou muito da vida de Noé. Isso nós vamos ver na próxima aula. Eu espero vocês na próxima aula. Tchau, um grande beijo. Agora nós vamos fazer uma oração e nos despedir. Ó Deus, nós te bendizemos pela nossa vida, por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, porque o Senhor abençoou a família e tem preservado a família. O Senhor preserva a minha família, assim como abençoou a família e os familiares descendentes de Adão e Eva. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.